Bom, vamos direto para os Estados Unidos, onde está lá em Nova York o Henrique do Vale. Ô Henrique, essa história aí do muro, a fronteira com o México nos Estados Unidos e o Trump tá agora e decretou estado de emergência para a construção desse muro. Como é que tá a situação de momento aí, a polêmica? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. É o seguinte, na verdade, na sexta-feira, ele acabou reunindo a imprensa mundial justamente para declarar esse estado de emergência. O que significa isso? Significa que, com o estado de emergência, ele tem autoridade justamente para poder impor essa verba de 8 bilhões de dólares, no caso, que ele estava pleiteando. No caso, era 5,7 bilhões. Ele conseguiu 8 bilhões para poder construir esse muro. Justamente porque o Congresso americano não aprovou esse valor, aprovou muito menos, o que no caso não seria possível a construção desse muro. Por isso, na última sexta-feira, ele assinou um documento dizendo que essa verba que havia sido aprovada pelo Congresso estava ok, porém ele foi obrigado a criar esse estado de emergência, vamos dizer assim, justamente porque ele acredita que o país está sendo invadido por imigrantes ilegais e que, na verdade, o grande problema que a gente hoje tem aqui na América com relação às drogas é justamente por causa que não existe uma fronteira, um muro específico para dividir os Estados Unidos do México. Bom, o que acontece agora? Ele, declarando o estado de emergência, ele conseguiu, no caso, impor essa verba, porém essa verba e esse estado de emergência vai ter que ser votado no Congresso. Como o Congresso hoje predominantemente é democrata, é muito provável, no caso, que essa medida não vai ser aprovada no Congresso. Porém, ele tem autoridade suficiente para vetar e continuar adiante com esse processo da construção desse muro. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é um processo legal que vai, com certeza, cair na Corte Suprema. Então é o seguinte, hoje a gente vê um partido, os dois partidos extremamente divididos, lutando um contra o outro e, na verdade, ele não conseguiu provar ainda se esse problema da entrada dos imigrantes ilegais e das drogas é realmente do tamanho que é. Tanto é que durante a sexta-feira, quando ele resolveu conversar com os repórteres e responder uma série de perguntas, vários deles, inclusive, perguntaram para ele, para o presidente Trump, os dados que ele estava se utilizando, porque os dados que os jornalistas estão se utilizando para confirmar que, na verdade, o índice de criminalidade causado por imigrantes legais é muito inferior do que ele está falando. Então, o presidente, ao invés de mostrar, bom, o seguinte, os dados que vocês têm hoje são errados, os dados que vocês têm que verificar são esses aqui, ele simplesmente não respondia às perguntas e passava a pergunta para outro repórter. Ou seja, durante a entrevista, né, que ele teve com todos os repórteres, ele não conseguiu justificar fatos reais. E é justamente nessa onda que a gente já começa essa semana, nessa briga política entre os dois partidos e, na verdade, como eu disse, a gente vai ter aí uma grande batalha judicial, principalmente chegando até, possivelmente, na Corte Suprema. Eu tenho só um minuto, Henrique. Eu queria saber se a decretação do estado de emergência traz algum outro arcabouço de legislação aí, ou é só essa questão de poder tocar em frente independentemente da resposta do Congresso? É porque, na verdade, isso vai abrir uma série de precedentes, Sina. Se uma vez o presidente resolve declarar estado de emergência para qualquer coisa, o próximo presidente vai poder fazer isso a mesma coisa. E aqui, na verdade, o que acontece é o seguinte, quando se decreta um estado de emergência, quando nós temos um ataque terrorismo, ou então calamidades enormes como furacões, terremotos. E pelo que o Trump está fazendo, na verdade, não justifica, no caso, declarar estado de emergência no país, porque a grandiosidade desse problema não é tão grande assim como parece ser, só parece ser mesmo na cabeça do Trump. Ok. Henrique, obrigado pelas suas explicações, pela sua participação. Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, essa explicação do Henrique aí dá o tom da história, né? Se qualquer coisinha ele fala, não, quem manda aqui sou eu, então eu decreto estado de emergência e faço assim mesmo. Agora, é que o Trump recebeu um não para ele, é um estado de emergência. E ele sempre dá um jeitinho de mudar o que foi decidido. Né? Ele não aceita, imagina. Tem alguns governadores que já estão preparados para entrar com ação, se ele mudar.
Eu acho que... E acho que é isso que vai acontecer, né? Sim. Porque esse topetudo alaranjado aí não muda de ideia fácil, não. É muito engraçado isso, é um estado de emergência. Bom, eu acho que, de fato, vai dar quebra-pau e vai ser isso que nós vamos ter de ouvir daqui a pouco. Vai ser... A justiça americana também está nesse vai, não vai, não vai. Gente, o mundo está muito como diria minha mãe, revesso. Porque, gente... Só não dá para reclamar uma coisa. Ele prometeu esse muro na campanha, né? Isso. Não foi uma coisa que... A popularidade dele lá está em alta por causa disso. Ele tem cumprido as promessas que ele faz, né? Então, a gente tem que ficar quieto nesse sentido. Precisamos ir embora, meninas. Então, vamos embora.